Saudações, seja bem-vindo ao nosso curso de resoluções de prova da Banca Objetiva. Estamos resolvendo a prova da Prefeitura de Itabuna, já resolvemos a questão 13, 14 e nessa aula vamos resolver a questão 15, que fala sobre função do segundo grau. Qual a soma das raízes da equação quadrática cujo esboço do gráfico é representado abaixo? Algumas pessoas comentaram que essa questão estava fácil, porém, as pessoas resolveram essa questão por lógica, utilizando o conceito de ponto no plano cartesiano. Só que eu afirmo para vocês que foi uma questão de sorte. Como assim, professor? Deixa eu explicar para vocês. Para quem tem noção de ponto no plano cartesiano, sabe que um plano cartesiano a gente tem o eixo x e o eixo y. Eu tenho os espaçamentos 1, 2, 3, 4. A direita é sempre positivo. Quando sobe, sempre é positivo. 1, 2, 3, 4. Vamos supor que eu tenho esse ponto A aqui. Então, esse ponto A, ele corresponde ao ponto 4. Observe que ele está 4 unidades à direita e subiu 2 unidades. Então, esse é o ponto 4, 2. Isso quer dizer que x vale 4, y vale 2. Se isso é um ponto de uma função, eu tenho a seguinte notação. Eu tenho que f de 4 é igual a 2. Se f de 4 é igual a 2, eu tenho um ponto no plano cartesiano 4 e 2. O que acontece quando o ponto está em cima do eixo x? Por exemplo, quando o ponto está aqui. Vamos chamar esse ponto de ponto B. Nesse caso, quando o ponto está em cima do eixo x, o y vale 0. Andou 2 unidades para a direita, então é 2 em relação a x. E ele nem subiu nem desceu. Então, ele está na origem. Então, em relação a y é 0. Ou seja, esse ponto daqui e esse ponto daqui do gráfico, o valor do y dele é 0. O valor do x, ele representa a raiz da equação. Então, por lógica, muita gente falou o seguinte, ora, aqui é 3, aqui é 4, então está na metade. Então, aqui 3,5, ou seja, o valor de x é 3,5. Aqui é a mesma coisa, está na metade, então o valor de x aqui é menos 1,5. E aí o pessoal somou isso. Somando isso dá 2. Dá certinho o valor da resposta, mas cuidado. Aqui não está afirmando que está passando exatamente no meio. Se eu colocasse um ponto aqui e colocasse o valor, sim. As raízes não são esses dois valores. Aí coincidiu que você somou e deu o valor certinho do gabarito. As raízes dessa equação é um número irracional. Eu vou provar isso para vocês. Mas deu certo, né? Foi uma feliz coincidência para muitos. De maneira algébrica, isso aqui é um gráfico da função do segundo grau. E o gráfico da função do segundo grau é dessa maneira, ó. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o meu objetivo é encontrar os coeficientes. O coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Só que o coeficiente C já foi dado. O coeficiente C é quando o x dá 0. Quando o x dá 0, isso aqui some e sobra só o C. Então, é esse ponto aqui, ó. Então, na verdade, a minha equação eu posso reescrever da seguinte maneira. Y é igual a... E o C vale 5. Então, sempre o C na equação do segundo grau é o valor onde o gráfico corta o eixo y. Por quê? Porque é o valor quando x é igual a 0. Professor, isso é bem confuso. Para quem nunca estudou isso, isso é complexo. Então, da maneira decoreba, o valor de C é sempre onde o gráfico corta o eixo y. Legal? Então, tá aqui. Agora, como é que eu faço para encontrar o valor de A e o valor de B? Observe que o gráfico deu esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o vértice da parábola. E existe uma formulazinha. O x-vértice, ele é igual a menos b sobre 2a. E o y-vértice é igual a menos delta sobre 4a. E nesse caso, a gente sabe quem são as coordenadas de x-vértice e y-vértice. Foi dado aqui. No caso, o x-vértice é 1. Lembrando ali que é o ponto A. E o y-vértice é 6.
Que essa questão aqui é uma questão clássica de função do segundo grau, onde ele dá o gráfico da parábola e ele dá o valor de C, ele dá o vértice da parábola e você vai sempre usar isso para encontrar a função, ou seja, achar os valores de A, B e C. Agora é só substituir na fórmula. Então a gente sabe, no lugar aqui de x vértices, eu vou escrever 1. Então vai ficar 1 igual a menos B sobre 2A. E aí eu multiplico o cruzado, então eu tenho que 2A é igual a menos B. Da mesma maneira, eu utilizo a fórmula do y vértice. Então, no lugar de y vértice, eu vou escrever 6. Então, vai ficar 6 é igual a menos... Quem é delta? Então, eu vou trocar delta. Lembra lá da equação do segundo grau? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nesse caso aqui, vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E lembra que C era 5? A gente já tinha encontrado o valor de C. Está aqui, o valor de C é 5. Tudo isso dividido por 4A. Agora eu multiplico o cruzado, 4A vezes 6. Aplico o menos aqui, o oposto, então vai ficar menos b ao quadrado. Observe que menos 4 vezes 5 dá menos 20. Com o menos que está aqui fora vai ficar mais 20A é igual a 24A. Então eu tenho que menos b ao quadrado é igual a... Passo 20A para o outro lado, então vai ficar 24A menos 20A, 4A. E agora eu tenho um sistema. Olhando para essa outra equação aqui, eu posso multiplicar por menos 1 e escrever assim, ó, que B é igual a menos 2A. E substituir aqui. Professor, tá difícil, assim, para algumas pessoas isso é bem difícil mesmo. Então, ó, mas com calma, vamos lá. Então vai ficar menos, vou abrir parênteses aqui, ó, porque esse B aqui eu vou trocar por menos 2A. Então, nesse caso, vai ficar assim, ó, menos 2A ao quadrado é igual a 4A. E aí vai ficar menos, isso aqui é o quadrado, vai ficar mais 4A ao quadrado, que é igual a 4A. Então, aplico o menos aqui, vai ficar menos 4A ao quadrado é igual a 4A. E aí, nesse caso, eu tenho a equação do segundo grau. Então, vai ficar menos 4A ao quadrado. Lógico, eu já poderia aqui dividir tudo por 4 para poder facilitar. Trouxe esse termo para o primeiro membro, que é igual a 0. E aqui, eu vou colocar o A em evidência, equação do segundo grau incompleta. Então, aqui vai ficar menos 4A menos 4 é igual a 0. E aí, eu tenho que um A vale 0, um outro A é quando menos 4A menos 4 é igual a 0. Professor, eu desisto. Então, resolvendo a equação, menos 4A é igual a mais 4, A é igual a menos 1. Só que acontece, pessoal, que como eu estou diante de uma equação do segundo grau, a gente aprendeu que esse A aqui, ele nunca pode ser 0, certo? Então, nesse caso, essa solução aqui não serve. Então, minha solução é A igual a menos 1. Se A é igual a menos 1, quanto é que vale B? Então, B é igual a menos 2 vezes menos 1. Então, B é igual a 2. Vou substituir na minha equação do segundo grau. Então, observe que A é menos 1 e B é 2. Então, vamos trocar isso aqui. Vai ficar assim. Y é igual a menos x ao quadrado mais 2x, que é o valor de B, mais C, que é 5. Então, essa aqui é a nossa
a nossa equação do segundo grau, nossa função quadrática. E a equação que é a soma das raízes. Então, existe uma fórmula para somar as raízes. A fórmula para somar as raízes é x1 mais x2 é o oposto de b dividido por a. Ô, professor, eu não lembro disso não. Você poderia resolver a equação também, eu vou te mostrar. Então, nesse caso, x1 mais x2, quem é o oposto de b? Menos 2. Menos 2, quem é a? Menos 1. Então, menos 2 dividido por menos 1, 2. Dá o valor certinho. Agora, vamos calcular as raízes dessa equação, sem aplicar a fórmula da soma. Eu quero que menos x ao quadrado mais 2x mais 5 seja igual a 0. Para facilitar, a gente multiplica tudo por menos 1. E isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 5 é igual a 0. Você ia tentar fazer por soma e produto e ia não conseguir. E aí, quando você não consegue, você tem que tentar resolver utilizando a forma resolutiva, porque as raízes podem ser um número irracional ou não ter solução. Então, o primeiro passo, a gente já sabe aqui que o valor de A, nesse caso, é 1, o valor de B é menos 2 e o valor de C é menos 5. Então, vou primeiramente calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, ó, delta é igual... O nosso B é menos 2, lembrando que é esse coeficiente aqui, ó. Menos 2 ao quadrado, já vou botar direto, dá 4. Menos 4 vezes o valor de A. O valor de A é 1, que é o coeficiente de x ao quadrado, que está aqui, a gente não precisa escrever 1. Vezes o valor de C. O valor de C é menos 5. É o termo independente. Então, ó, o delta é igual a 4. Aqui vai ficar menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 5, mais 20. Então, o delta ele é igual a 24. 24 é um número irracional. O que vai acontecer aqui? Então, vamos usar a fórmula resolutiva. Ou seja, que x é igual ao oposto de b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, quando eu substituo aqui, x vai ser o oposto de b, pego o b e troco o sinal, fica 2 mais ou menos raiz quadrada de 24. Tudo isso dividido por 2. Lembra que a é 1, 2 vezes 1, 2. E aí, nesse caso, a gente tem duas soluções. Uma eu vou chamar de x1. A ordem não importa, pessoal. Então, eu vou pegar o 2, então, mais a raiz quadrada de 24, dividido por 2. E a outra resposta é 2 menos a raiz de 24. E a questão que é a soma dessas raízes. Então, somando isso aqui, observe que os denominadores são iguais. Eu simplesmente vou repetir o denominador e somar os numeradores, ou subtrair, no caso, né? E aí, ó, 24, raiz quadrada de 24 menos raiz quadrada de 24 vai dar 0. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Chegamos no mesmo resultado. Curiosamente, esse valor aqui dá aproximadamente 3,4. E esse valor aqui, aproximadamente, vai dar menos 1,4. E está mais ou menos aqui, ó. Então, aqui, ó. Então, não é aproximadamente. É, aproximadamente menos 1,5, 3,5. Aí, quem somou aqui, matou na facilidade. Galera, quem gostou aí, deixa um like aí e um comentário. Valeu!